Bom, pessoal, nessa aula eu vou mostrar aqui como você vai estar redimensionando uma caixa, fazendo a divisão de partes para colocar ela em duas folhas. Eu estou aqui com um modelo de exemplo, é essa caixa aqui. Veja que a caixa ela pega em uma folha. Tá? Para que eu cresça essa caixa, eu coloque ela numa dimensão maior, é preciso cortar, dividir ela em duas partes para que eu coloque uma metade em uma folha e a outra metade em outra folha. Se eu quiser maior ainda, eu vou dividir ela em quatro partes, para que cada parte fique em uma folha. Então eu estou aqui com uma arte que já tem uma textura. Tem que ter em mente que eu tenho que dividir as partes aonde vai ter uma dobra. Eu não posso dividir uma parte aonde não tem dobra. Então, nesse caso aqui, se eu for dividir em dois pedaços, eu vou dividir esse meio aqui. Como essa caixa tem uma textura já, eu vou deixar separada a textura, esse fundo dela aqui. Eu selecionei todo, vou agrupar e dar um Ctrl X para recortar a textura. Vou abrir um novo documento e clicar em Ctrl F para colar a textura no mesmo local aqui. Vou voltar aqui no meu molde em branco. Para que eu faça o corte aqui no meu molde, eu vou dar um Ctrl X para tirar aqui a parte de dobra. Vou selecionar ele. Vou colocar aqui uma cor branca. Vou pegar a ferramenta aqui da faca e vou passar a faca aqui aonde eu quero o corte. Agora eu posso selecionar e tirar a cor novamente. Vejam que agora ele está em duas partes. Eu vou passar a faca aqui na textura também, no mesmo local. Vou dar um Ctrl F para colar as linhas de dobra que eu tirei. Vou selecionar todo esse lado direito aqui. Vou separar ele aqui do lado. Dar um Ctrl G para agrupar. E aqui, nesse outro lado, eu preciso colocar uma aba onde eu vou colar ele desse outro lado. Então vou selecionar aqui. Com a ferramenta de adição de pontos, eu vou criar dois pontos aqui. Vou selecionar os dois pontos e vou arrastar. Então eu vou colar essa aba do lado de cá, da mesma forma que essa outra aba da esquerda vai colar do lado de cá. Agora eu posso aqui agrupar. Na minha textura, na página que eu colei a textura, eu vou selecionar o lado de cá, vou agrupar, vou selecionar o lado direito, vou agrupar, vou selecionar os dois, dar um Ctrl X para recortar ele. E vou colar aqui no meu documento do molde. Com o botão direito, eu vou enviar a textura para trás. E agora eu posso posicionar a textura no local correto. Eu vou agrupar a textura do fundo com as linhas de corte das duas partes. Agora eu estou com as duas partes separadas. Para dimensionar, eu não posso aumentar uma depois a outra, isso vai dar um erro. Então eu junto as duas. E com as duas partes selecionadas, eu posiciono o mouse no canto do desenho. Qualquer um dos cantos ele vai ficar com uma seta dupla.
Quando ele ficar com seta dupla, eu vou clicar e arrastar até preencher a folha. Então agora eu posso imprimir, cortar e montar a minha caixa, que ela está com um tamanho maior do que o anterior.